Na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade. Quando você dá um voto, você está delegando à pessoa o direito de representar você. Por isso é necessário que o seu voto seja responsável. Você precisa conhecer o partido, sua filosofia, suas propostas. Você precisa conhecer o candidato, se ele é uma pessoa íntegra, se os valores que ele defende são os valores que você defende, a fim de que você não apoie aquilo que você condena, que você não dê aval àquilo que você reprova. Portanto, cuide do seu voto, porque ele é absolutamente importante para o progresso e a ordem da nação. Que bom e que alegria estarmos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje 29 de setembro. Hoje celebra-se o dia do anunciante, o dia do petróleo, o dia do professor de educação física e o dia do policial. Portanto, queremos felicitar a todos os que nesse dia estão celebrando esse dia especial para aqueles que são anunciantes, o dia do professor de educação física, dia do policial e dia do petróleo. Os nossos efusivos parabéns pela passagem do seu dia. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo mais uma vez o pastor Antônio Júnior, trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para a sua meditação e para o nosso coração. E ouviremos também ainda a cantora Socorro Teles, louvando a Deus. Brasil, olha para cima. Nós estamos nos aproximando das eleições e sabemos que esse pleito, como eu tenho dito aqui, não é a disputa entre um candidato e outro, ou um partido A ou partido B, mas é a luta do bem contra o mal. Precisamos de continuar orando, jejuando, para que Deus tenha misericórdia desta nação e o resultado deste pleito seja para o bem de todo cidadão e para um futuro promissor dos nossos filhos, dos nossos netos, de toda a sociedade brasileira. Por isso, eu convido você mais uma vez a juntos fazermos uma oração. Nessa oportunidade, nós vamos interceder para que Deus tenha misericórdia do nosso país e também abençoe os candidatos, tanto a presidente da República, senadores, deputados federais, governadores e deputados estaduais. Vamos orar nesse instante. Pai, queremos te agradecer por este dia que o Senhor está nos concedendo, pelo privilégio e a oportunidade de nos reencontrarmos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que tu se digne de abençoar a cada internauta, cada telespectador e que nós estejamos com os nossos corações abertos para receber a tua palavra. Nesse momento, queremos também te apresentar a nossa nação. Abençoa o nosso país, que nesses próximos dias estará, Senhor, escolhendo os seus futuros representantes, tanto presidente, deputados, senadores, governadores. Abençoe, portanto, a toda a nação, abençoe as autoridades constituídas, civis e militares, a igreja, para que, ó Deus, nós possamos estar na brecha da oração, orando, clamando, intercedendo, para que tudo transcorra num clima de paz, de transparência, de forma democrática. É o que nós te rogamos e te pedimos tudo isto agradecidos em nome de Jesus. Amém. Devo lembrar a todos os nossos internautas, telespectadores que residem em Campina Grande, nesse próximo domingo, às 5 da manhã, até ao meio-dia, a Igreja do Calvário estará de portas abertas para que nós tenhamos um momento de oração intercessório por nossa nação. Ao meio-dia a gente encerra, então precisamos de estar na brecha da oração, joelhos dobrados, joelhos no chão, orando e clamando por esta nação, para que a ordem e o progresso possam ser o nosso lema, continue sendo o nosso lema desta nação. Portanto, não perca. Você vai ficar agora com a cantora Socorro Teles, louvando a Deus, interpretando o hino Brasil, olha para cima. E em seguida, o pastor Antônio Júnior. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais
esmolos, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Como será o futuro do nosso país? Abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. E vamos aprender hoje o que é se vestir da armadura de Deus para fazer missões, para ser um missionário ou uma missionária. Nós vamos ler do verso 13 do capítulo 6 ao verso 18 do mesmo capítulo. Capítulo 6 de Efésios, Efésios 6, amém? 13 ao 18. E diz assim a palavra de Deus: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais existir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios,
né, a carta que o apóstolo em prisão escreve à igreja que estava na cidade de Éfeso, para alguns estudiosos, ela é considerada uma carta fascinante. E eles dizem, alguns deles, que ela é a mais fascinante dos estudos das cartas de Paulo na Bíblia. Porque ela traz, nas suas entrelinhas, riquíssimas revelações e profundas revelações sobre o plano redentivo de Deus. Essa carta, ela foi a carta preferida de John Calvino. Escreve John Stott quando está comentando ela. Outro teólogo chamou essa carta de a coroa dos escritos de Paulo. Muitas pessoas, ao ler Efésios, relatam um crescimento incrível de seu amor para com Deus. E de compreender de forma mais clara e límpida a misericórdia de Deus na sua vida. Os 3 primeiros capítulos dessa carta enaltece o que se conhece como a graça divina. Sobretudo, quando Paulo explica a eleição divina. E ele vai dizer que essa eleição é soberana e não participativa. Que é a mesma ideia que nós estamos estudando quando ele escreveu a carta aos Romanos. Ele particulariza a revelação de que Deus, ele deu vida antes mesmo que os eleitos nascessem. E o interessante, e que é tão rico mistério, ele vai revelar que nessa perspectiva de que nós fomos eleitos, ele traz então a ideia de adoção. Então o apóstolo, nas entrelinhas dessa carta, ele resolve orar para que os destinatários obtivessem graça de compreender essa rica revelação que agora estava sendo escrita para eles. O apóstolo Paulo também nessa carta, ele faz um apelo para os crentes. Ele, de forma a encorajar aqueles crentes, então ele apela encorajando ele, sejam fortes. E o início das recomendações finais, digamos assim, né? Quando ele vai finalizar, ele inicia algumas recomendações. E alguns colocam que o apóstolo Paulo, ele diz no verso 10 como uma ordem para os crentes. Quando ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Preste atenção. Ele está dizendo que a igreja, que os crentes, eles têm uma possibilidade de ter uma vida fortificada. Não é numa mandinga, não é num despacho, não é num pagamento de uma penitência. Ele está dizendo que os crentes, eles se fortalecem na força do poder de Deus. E isso para mim diz muito. A sua força é fortalecida no poder da força de Deus. Essa ideia, ela vem desde o início também da carta. E Paulo registrou isso lá no capítulo 1, verso 19. Ele disse assim: o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Pegou aí? O seu poder sobre nós. Os que cremos. Por isso que eu digo crente. Os crentes. É os que creem. Segundo a operação da força do seu poder. Meu filho e minha filha,
você vive na operosidade do poder de Deus. Você vive pelo poder de Deus. Ele opera na nossa vida, na vida do crente. E Paulo ainda escreve a seguinte coisa, no capítulo 3, verso 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Esse poder está dentro de você. O poder de Deus está dentro do crente. Então, para Paulo, fica bem claro essa operosidade do poder de Deus nos crentes e a legítima busca por esse poder, ou o revestimento dele. Tudo com propósito específico dentro da vontade de Deus. É por isso que a gente de vez em quando conta um testemunho de uma coisa que era impossível e de repente aconteceu. Porque Deus operou o seu poder na sua vida. Paulo então ele recomenda para os crentes, nesse texto que nós lemos aqui, verso 13 ao verso 18 do capítulo 6, para que os crentes eles se vistam da armadura de Deus. E essa vestidura da armadura de Deus não é por peças. Não, eu vou só vestir hoje o calçado, ou eu vou só colocar a couraça, ou só colocar o cinto. Não, eu vou só colocar o capacete. Paulo vai dizer que a vestidura que Deus disponibilizou para nós, que é a explicação desse revestimento de poder, é a armadura completa. A armadura completa. Essa condição de você se vestir com a armadura completa é a condição para que o crente permaneça na presença de Deus, em comunhão com Ele. Ou seja, de pé, em meio aos ataques que o inimigo de nossa alma trama e executa. Então, você tem a armadura para que você vista e seja revestido de poder para permanecer firme na presença de Deus, diante de todos os ataques, seja lá de onde venham. Essa é a condição que Paulo vai mostrar aqui em Efésios, para que você permaneça firme. Existe uma armadura e que você precisa vesti-la urgentemente. Essa ideia, então, ela aparece no versículo 11, quando ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E nessa analogia do apóstolo, podemos ver que o crente, ele passa a ter um novo guarda-roupa. Assim podemos dizer. Porque se a armadura é para vestir, é uma vestimenta, então quando você se converte, você ganha um novo guarda-roupa. E dentro desse guarda-roupa, tem uma armadura para que você se vista e nunca mais tire ela de você. Ele vai ter que investir para adquirir essas indumentárias. E o investimento na cabeça de Paulo é quando você se converte. Quando você se converte, você está investindo nessa armadura. E essa armadura que você vai vestir tem um objetivo: é para a guerra. É para a guerra. É para as batalhas. Mas se você é revestido com essa armadura, a batalha já está ganha. Porque essas armas são infalíveis.
no plano do exército de Deus. Aleluia. Não existe derrota. E como eu disse a vocês, essa guerra é feita de várias batalhas. E esses trajes propostos aqui por Paulo é para que eu e você não venha a perder nenhuma delas. E após então o apóstolo Paulo falar sobre essa exigência de se revestir ou de se vestir dessa roupa para a guerra, então ele fala quem são os inimigos. E sobre isso, irmãos, eu penso que há muitos equívocos quando o assunto é inimigo. Por quê? Porque costumeiramente nós pensamos que o inimigo é uma pessoa em particular. Não é? Às vezes não passa isso na nossa mente. O inimigo é essa pessoa que está me injuriando, que está me difamando, que está me perseguindo, que está me dando um golpe, que está me roubando. A gente pensa que o inimigo é isso. E às vezes a gente quer até pegar ele, fazer justiça com as próprias mãos. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. O inimigo não é pessoas de caráter ruim, que nos apunhala por trás, que nos difama, que deseja o nosso mal, por inveja e por ciúmes. Mas Paulo se refere aqui ao pior inimigo. É pior do que a pessoa. Esse inimigo é, de fato, o diabo. E ele expressa, ele ou o diabo e os seus demônios, os principados, potestades, príncipe das trevas desses séculos, hostes espirituais da maldade. Vou trocar o microfone. Obrigado. Até a voz ficou melhor. Então, Paulo vai dizer que os inimigos são esses, os principados, as potestades, príncipe das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade, que vivem nas regiões celestiais. Você não vê, mas é pior do que aquele que você vê. Esses são os inimigos do crente. Mas quando Paulo diz isso, ele não está dizendo para você ficar com medo, não. Não é para você ter medo de assombração, não. Porque ele não vai fazer nada com você. Ele está derrotado. Ele está amarrado. Ele está limitado àquilo que Deus permite que ele faça. Mas ele pode tramar um plano. Ele pode tramar o que ele quiser, arquitetar o que ele quiser contra a igreja. Mas ele jamais prevalecerá na igreja. E consequentemente na sua vida. O demônio não pode tocar em você. Ele não pode executar o plano na sua vida. Por quê? Porque você foi comprado por um preço muito alto, o sangue do Cordeiro. E ele reveste você de armadura. E agora nós vamos entender que armadura é essa, para que a gente possa usá-la. Naquele momento, nós não podemos esquecer, o apóstolo Paulo, ele estava preso por causa do Evangelho. Tinha causado nos irmãos, essa prisão, certa aflição. A igreja de Éfeso, ao saber que ele tinha sido preso por causa do Evangelho, os irmãos ficaram um pouco temerosos. Os irmãos ficaram angustiados. Porque não era fácil ter o seu líder, o seu apóstolo, o seu pastor, o seu fundador no cárcere, preso, por causa do Evangelho. E parece que essa geração vai precisar se acostumar com isso. Porque as coisas estão transparecendo que vai acontecer esse tipo de perseguição de novo. É só você escutar que um religioso é um fascista. E já é um pontapé para começar a perseguição do Estado contra os ministros do Evangelho. Mas aqui, o povo estava aflito ao saber que o apóstolo, um homem de coragem, um homem impossível nas missões, estava preso. Havia então uma perseguição na igreja também. Lembre-se disso. Nunca podemos esquecer que havia uma perseguição ferrenha aos crentes.
nos diversos territórios do Império Romano. E, consequentemente, dentro dessa perseguição, imagine comigo. Eita, rapaz, Paulo foi preso. A igreja de Corinto sabe, não é? Avisa lá o pessoal lá de Éfeso que Paulo foi preso. Avisa o pessoal lá de Filipe que Paulo foi preso. Avisa lá a igreja de Éfeso que o irmão fulano de tal foi morto à espada. Passava na estrada, estava sozinho, um cara sacou a espada e matou ele. Ei, avisa o irmão que a família tal foi expulsa da cidade. Está vivendo na mata ou no deserto, escondido em cavernas, porque se converteu. Eram essas as notícias que os irmãos tinham. Era esse tipo de notícia que havia dentro da igreja. Dá para perceber que o teu problema é uma coisa bem irrisória diante do problema real da igreja daquela época. O problema da igreja não é porque o som está ruim, não é porque o pastor Júnior prega mal, não é porque o louvor não soube cantar, não é porque o presbítero não soube dirigir o culto. Não era esse o problema. Não era esse problema. Não é porque o pastor Júnior passou com a cara feia e aí não tem como mudar. É feio mesmo. E não deu a paz a mim. Não era esse tipo de problema. O problema que eles enfrentavam é que o irmão estava morto. E eles podiam então sair do culto à noite e serem mortos, apedrejados, não poder entrar em casa. Amém? Havia irmãos que eram torturados para negar a Cristo. Eles eram pegos e colocados em máquinas de torturas daquela época. E era a massa, a sociedade, a massa ao redor aplaudia aquele tipo de coisa, porque a massa dizia que eles estavam certos e os cristãos errados. Porém, Paulo é sabedor, ele sabe, ele entende, porque ele tinha sido doutrinado pelo próprio Cristo, e ele sabia que o diabo foi derrotado, que a sua derrota o limitou quanto à perseguição à igreja. E agora ele não tem mais, o diabo não tem mais poder sobre nada, muito menos pela igreja. Se ele tinha um poder no Antigo Testamento, e o povo tinha que ir de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano, pedir perdão dos pecados, agora o povo estava perdoado de uma vez por toda, e ele não tinha mais o que acusar o povo de Deus, porque Jesus já tinha feito a obra completa. Paulo era sabedor disso, tinha ciência disso. E ele diz então para aquele povo: olha, gente, fica firme, fiquem firmes. Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. O diabo e suas hostes de demônio não param os ataques, mas Paulo está ciente disso e expõe para aquela igreja que essa guerra é real, mas entende que Cristo já esmagou a cabeça da serpente. O diabo foi derrotado. Mas enquanto o dia do Senhor não chega, enquanto ele não vem buscar a igreja, enquanto ele não lançar o diabo e os seus seguidores no lago de fogo, os crentes e a igreja receberá ataques. Mas nessa guerra, o crente revestido com a armadura de Deus vai continuar firme. Para tanto, Paulo diz no verso número 14: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. O crente deve manter a posição, continuar perseverante, porque não há mais volta. O crente já foi livre do castigo eterno, já foi liberto do poder do pecado, o diabo não mais manda no crente. Então, permaneça firme. E Paulo vai usar dentro dessa analogia as armas, que eram armas mortais. Tanto para dizer que essas armas mortais o crente estava utilizando, mas o inimigo também está utilizando.
Só que o inimigo, Paulo vai colocar como uma arma de traição, uma arma traiçoeira. O crente não, ele vai estar às claras com a armadura. E muitas das peças dessa armadura é de defesa, apenas uma de ataque. As armas do inimigo eram as flechas flamejantes, que ele vai usar da analogia, que é aquela traiçoeira, você não vê, de repente acertava o soldado, ele caía. Ele é astuto, é traíra, é traiçoeiro. E nessas armas está aqui justamente dizendo isso. Mas ele vai dizer então que o crente tem vestido está revestido e tem a armadura de Deus, que é 1, o cinto da verdade, 2, a couraça da justiça, 3, sandálias do evangelho, 4, escudo da fé, 5, capacete da salvação e 6, a espada. Nos versículos seguintes nós temos a revelação dessas armas. Ele disse as duas primeiras, no versículo 15, 16 e 17, ele diz essas outras armas. E aí o que é que significa cada uma delas? O cinto da verdade é uma analogia para dizer que o crente, presta atenção, o crente ele tem a verdade. Agradeço a Deus por você que esteve conosco, esperamos nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. E eu espero que todos tenham um dia abençoado, continuemos orando por nossa nação, para que possamos ter uma eleição transparente e realmente possamos ver a vitória para o bem do cidadão, para o bem da família, para o bem da igreja, para o bem da sociedade, para o bem de todos nós. Portanto, Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.